Olá, meninas e mulheres, sejam bem-vindas para mais um vídeo nesse canal. Sejam bem-vindas para mais uma live. E eu estou muito feliz de poder estar mais uma noite aqui com vocês, compartilhando, né, desse mistério aí que é ser uma mulher moderna, cuidando do lar, né? O nosso desafio. Sejam bem-vindos. Eu quero começar aqui lendo um capítulo muito especial para mim, que é no livro de Tito, né? Se você tá com a sua Bíblia aí, abre aí no livro de Tito, né? No capítulo 2 fala sobre o nosso papel como mulher, né? E aquelas que são solteiras, elas vão se preparar, né, para ser essa mulher exemplar, e as casadas vão se aperfeiçoar dentro do seu casamento, dentro do seu matrimônio, e a Bíblia nos dá a orientação de como fazermos isso, né? Então aí no livro de Tito, capítulo 2, eu vou ler para vocês aqui no verso 3. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver a vida de Deus, se dedicando ao Senhor. Que elas não sejam caluniadoras, que elas não sejam muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, ser puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Tito, capítulo 2, vai falando aqui que as mulheres mais idosas, elas devem aconselhar as mais jovens, né, para elas serem mulheres prudentes, para elas não serem dadas ao vinho, ou seja, né, para não... porque a pessoa que ela entra no vinho, ela perde o domínio próprio, né? Para elas não serem caluniadoras, né? Que ficam difamando as outras pessoas. Ela vai dando aqui alguns exemplos de como essa mulher tem que se comportar. Para ela cuidar bem da casa, né? Aqui esse versículo 4 vai dizendo para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casas e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Gente, essa palavra, ela é muito forte, porque quando ela disse que nós, quando nos comportarmos como boas mães, boas esposas, ninguém vai falar mal da mensagem de Deus. Por quê? Porque nós servimos a Deus, né? Nós fazemos com excelência para o Senhor quando nós fazemos com excelência para as pessoas. Então, as pessoas vão ver em nossa vida o agir do Espírito Santo. As pessoas vão ver em nossas vidas o agir de Deus. Por quê? Porque através do nosso testemunho nós vamos levar bem a mensagem do Evangelho. Então, essa é a palavra que eu queria iniciar aqui, né, como introdução. E é uma palavra que nos orienta, né, a como nos comportarmos. E quando ele vai falando que as mais experientes devem aconselhar as mais jovens, hoje a gente vê que é necessário acontecer um preparo para você entrar no casamento, né? As solteiras aí, as que estão namorando, as que estão noivas, precisam se preocupar com isso, né? Em querer aprender com as que já têm experiência, em querer aprender com as que já estão casadas, querer aprender com aquelas que já vivem essa vida de mãe, essa vida de dona do lar, né? Essa mulher aí que também é moderna, que trabalha fora, que também ajuda a trazer o sustento para casa. Então, quando eu me disponho aqui com vocês para trazer para vocês as minhas experiências, eu estou me preocupando em cumprir o que a palavra de Deus aqui ensina, né? Que as mais experientes precisam ensinar as mais jovens. Mas nós também ensinamos aquelas que já estão há algum tempo na caminhada, porque o nosso testemunho vai edificar todas as esferas, aquelas que ainda vão casar, aquelas que já casaram, aquelas que já têm mais tempo, aquelas que têm menos tempo. Então, é sempre bom a gente estar compartilhando do nosso testemunho, né? Então, o nosso papel no lar, como mãe, como esposa, ele é de edificar a casa, né? De trazer essa paz para o nosso lar, de trazer essa paz, né, para a nossa família, de trazer um equilíbrio. E nós vamos ajudar os nossos esposos nisso, porque a mulher sábia, ela edifica a casa.
A mulher sábia, ela vai dar bons conselhos pro marido. A mulher sábia, ela não vai levar todos os problemas pro marido. Uma coisa que a gente precisa aprender. Nem tudo que acontece dentro de casa, durante o dia, você precisa passar pro marido quando ele chega em casa. Porque às vezes seu esposo chega tão cansado, chega cheio de tribulação já, de um dia cansativo que passou fora de casa. E aí quando chega em casa, você quer despejar em cima dele toda a complicação que você já teve? Não. O seu papel não é esse. O seu papel é de trazer paz pro seu esposo, porque se você ficou em casa com os filhos, então você tem ali o respaldo para cuidar com os filhos, para disciplinar, para orientar, para cuidar. E quando seu esposo chegar, se você precisar que ele venha interferir em alguma coisa a respeito da educação dos seus filhos, aí depois que ele descansar, né, depois que ele tomar o banho, que ele jantar, que tiver um momento tranquilo, então você chama, você conversa, olha, eu preciso de ajuda aqui em relação a tal filho, porque ele tá agindo assim, assim, eu preciso que você agora entre nessa área. Depois eu vou preparar uma série de mensagens só a respeito de criação de filhos, né? Tem uns materiais muito bons que eu tive que estudar, eu tive que me preparar, porque você não aprende você não aprende muitas coisas quando você se prepara para o casamento. Então, a gente se depara com o desafio quando já está diante dele, quando os filhos nascem, é que você vê que deveria ter se preparado antes, né? Assim quando os desafios de cuidar da casa, né? De cuidar do lar. Depois que você casa, que você se depara com a rotina do lar, é que você vê como você precisa se preparar para você se organizar, ser organizada e você ter um tempo bom, né? Tipo assim, você não vai gastar tanto tempo só para tentar manter a casa organizada. Se você for uma pessoa que cria uma rotina, nesse hábito, nessa rotina, você vai conseguir usar melhor o seu tempo. Eu também vou preparar uma série de mensagens só sobre organização do lar, né? Coisas que eu aprendi, que eu tenho colocado na prática e como o meu tempo tem rendido. Gente, eu cuido de casa, eu cuido do lar, mas eu também trabalho, né? Eu contei pra vocês no vídeo passado sobre a minha experiência, né? De entender o meu ministério como mãe. Quem não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube. Isso mesmo, agora eu tenho um canal no YouTube, tá? Só pra mulherada, pras meninas, pras moças, só pro nosso universo feminino aí. Todas vocês são bem-vindas a entrarem comigo nessa jornada, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências e também as experiências de outras mulheres que são testemunhos fortíssimos assim para abençoar as nossas vidas. Então, eu comecei a me preparar, a estudar, depois que eu fui curada e eu assumi, porque eu entendi que cuidar do lar, cuidar da minha família também é um ministério, né? O nosso ministério não é só lá na igreja, o nosso ministério ele é dentro de casa também, né? Os nossos filhos são os nossos discípulos e aquelas que são casadas e que o esposo ainda não é crente. Gente, isso é muito forte, a Bíblia diz que a esposa santa santifica o marido. Então, se você já aceitou Jesus, está vivendo com o Senhor e o seu esposo ainda não aceitou Jesus, você precisa compreender que a sua vida santifica a vida dele, que o seu testemunho santifica ele, que em algum momento ele vai ter esse encontro com o Senhor Jesus através do seu testemunho, através da sua vida. Então, nós esposas temos um ministério, né? O casamento é um ministério, né? Os filhos são um ministério, cuidar do lar com excelência também é um ministério. Então, eu tenho muitas... Gente, o nome do meu canal é Leide Mendes, tá bom? Ai, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Gente, entra lá no meu canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Ai, não esquece de ativar as notificações para você receber todo o aviso de quando um vídeo novo for postado no canal, tá bom? Então, voltando aqui para esse entendimento do ministério, né? Desse entendimento de que a família, né, é um ministério que Deus nos deu para nós cuidarmos. Quando nós entendemos isso, nós começamos a servir em casa com excelência. Começamos a cuidar do lar com alegria. Eu nunca pensei que eu ia lavar a louça cantando. Eu nunca pensei que eu ia lavar a louça orando em línguas. Mas isso hoje acontece, isso é real, viu? Real life aí pra vocês. Isso é real, hoje eu sou uma mulher transformada e você também pode ser transformada. Diga aí, eu creio e recebo.
Quero ouvir o testemunho aí de vocês depois, lavando louça e orando em línguas, né? Fazendo a comida e cantando, feliz da vida. Por quê? Porque é isso, a transformação que o evangelho faz nas nossas vidas. E a transformação de mente. A minha mente, ela foi transformada, a minha mente, ela foi mudada. Por quê? Eu tinha programado o meu cérebro para ser uma mulher empreendedora, para ser uma empresária e que só iria trabalhar e pagar alguém para cuidar da casa, dos filhos. E aí a gente vacila, né? Nesse entendimento que às vezes ela quer cuidar. Temos que ser prudentes, sábios, mulheres sábias, né? Então, quando eu entendi que o tempo que Deus me queria era cuidando da minha casa, era cuidando dos meus filhos, né? O que Deus queria de mim para esse tempo era isso. E você precisa também discernir qual o tempo que você está vivendo em Deus. O que Deus quer de você, né? Eu não sei se um dia eu vou voltar a trabalhar fora, mas se um dia esse momento chegar, Deus vai trabalhar no meu coração, Deus vai falar, Deus vai me mostrar. Mas hoje, o tempo que Deus me quer é cuidando do meu lado, da minha família, é discipulando os meus filhos, né? O meu filho mais velho aí fez 9 anos agora, semana passada. O do meio vai fazer agora 7 anos e o caçulinha fez 2 anos. Então eles precisam muito de mim. Eles precisam muito de mim, né? Eles precisam da mãe, eles precisam crescer com essa qualidade, né, emocional, essa conexão emocional saudável, né? Então, uma coisa que eu queria trazer para vocês também é que nós fomos colocadas como esposas dentro do nosso lar para nós governarmos. Nós temos um governo de Deus sobre a nossa vida. E quando a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, então nós vamos governar a nossa casa e governar muito bem. Você pode ter condição de pagar uma funcionária para estar cuidando da sua casa todo dia e tal, mas você precisa ser a que vai governar o seu lar. Você precisa ser aquela que vai vigiar. Você precisa ser aquela que vai colocar a ordem na sua casa. Porque esse é o seu papel, né? De edificar a sua casa, de edificar o seu lar, de edificar o seu esposo, de edificar os seus filhos. Então, o governo de Deus, ele vai ser exercido através das nossas vidas com amor e humildade. Se você tem amor pelo que você faz, o seu trabalho ele vai dar fruto, né? Se você tem amor, se você tem humildade, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu creio que uma das coisas que mais me ajudou assim em relação a entender o meu chamado de Deus para esse tempo, a compreender e a conseguir desenvolver isso com amor, com zelo, com alegria, com satisfação, foi o fato de eu ter me humilhado diante do Senhor, né? Eu me humilhei completamente diante do Senhor e aceitei completamente esse tempo, essa condição, essa situação, sem bater o pé na parede e dizer, não, eu não quero mais isso, não. Quando eu ouvi a voz do Senhor, quando eu compreendi, quando eu tive a revelação no meu espírito que era isso que Deus tinha para esse tempo, eu me lancei com amor e com humildade. E Deus me deu graça e hoje eu faço com excelência, hoje eu faço com alegria, com satisfação, com prazer. Gente, isso só vem se for de Deus realmente, porque é cansativo, mas se você se organizar vai sobrar tempo para as outras coisas, né? E uma coisa que nós não podemos esquecer é de nós cuidarmos de nós mesmas. Às vezes você sai de um extremo e entra no outro e aí mora um perigo. Você precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio envolve você cuidar de você também, ter zelo por você também. Você precisa se amar antes de amar seu esposo, antes de amar seus filhos, antes de amar sua casa, você precisa se amar. E esse se amar envolve ter cuidado com você mesma, envolve ter tempo para você. Esse se amar envolve você cuidar de você mesma, entendeu? E eu também fui trabalhada nisso, porque eu entrei no outro extremo que eu me dedicava somente a cuidar da rotina do lar, a cuidar dos filhos, a cuidar do esposo e comecei a entrar no automático e esquecer do meu tempo de qualidade para mim mesma. E eu tenho uma amiga, uma conselheira que ela sempre me orienta e ela me conhece aí pelo avesso desde que eu era solteira e eu gosto muito de compartilhar com ela e ela me deu esse estalo, Leide, você precisa aprender a curtir,
você mesma, porque um dia seus filhos vão casar, um dia seus filhos vão embora e aí você vai ficar só você e seu esposo. E aí você pode entrar em crise por não saber viver e conviver somente com você mesmo e com seu esposo. Então começa a aprender a desfrutar de você mesma nesse tempo. E eu comecei a refletir a respeito disso e trazer esse equilíbrio para minha vida, de me cuidar, de ter um tempo de qualidade comigo mesma, né? Um tempo de excelência, um tempo de me amar, e isso inclui eu ficar sozinha, ter uma solitude, porque quem é mãe de 3 filhos não é fácil você conseguir ficar só dentro de casa. É quase impossível, mas com a colaboração do seu esposo, você consegue ter esse tempo. Então eu conversei com ele, falei, olha, eu preciso ter um tempo pra mim. Então, quando chega uma hora do dia, eu deixo ele só com as crianças e eu me tranco no quarto, ou eu saio pra fazer uma caminhada. Eu procuro ter esse tempo pra mim, pra eu poder alinhar sempre a minha mente com aquilo, com quem eu sou, né? Conectar a minha mente comigo mesma, me amar, desfrutar de mim mesma. E eu aproveito pra ler um livro, pra desfrutar de coisas que eu gosto, pra escrever. Eu gosto de escrever também. Às vezes pra assistir um vídeo no YouTube de uma palestra sobre alguma coisa, de um estudo sobre alguma coisa. Então, é importante nós reservarmos esse tempo pra nós, tá bom? É importante e é muito importante. Então eu comecei a trazer esse equilíbrio também para eu poder ser saudável mentalmente, emocionalmente, né? E espiritualmente. Gente, outra coisa também. O cuidar de você inclui você ter uma vida espiritual saudável, né? E essa vida espiritual saudável inclui você ter tempo de oração, ter tempo de leitura da palavra. É muito importante porque o equilíbrio entre alma, corpo e espírito depende da sua vida com Deus. Então é necessário você dedicar um tempo de oração, né? Dedicar um tempo de leitura da palavra. Então o que é que eu faço? Eu acordo cedo também. Por quê? Porque o nosso devocional, ele tem que ser prioridade. E se você não consegue colocar isso como o primeiro momento do seu dia, você vai se enrolar aí no decorrer do dia, porque a casa demanda muito tempo, né? Cuidar da casa, cuidar do almoço, dos filhos requer um tempo. E você não pode fazer tudo de qualquer jeito na correria, você tem que fazer com qualidade, né? E eu sempre que tô vendo que eu tô querendo entrar na correria, eu lembro do versículo que diz: fazei tudo como se fosse para o Senhor, né? Fazei tudo como se fosse para Deus, ou seja, com excelência. Então eu acordo cedo, eu tenho meu tempo de oração, de leitura da palavra, então aquilo já me inspira, né? Aquilo já me dá uma satisfação, aquilo já me dá paz, aquilo já me dá disposição para eu poder ter o meu dia com excelência. Gente, quando as crianças acordam, eu já fiz meu devocional, eu já orei, ninguém me atrapalha. Ninguém bate na porta, ninguém fica gritando, vai. Então, é importante isso. Então, isso é importante para você ter satisfação também, cuidar da sua casa. Outra coisa, entender o seu propósito de vida, né? Entender o seu propósito de vida. Uma coisa que é perigoso é você viver sempre em função dos outros e não entender qual o propósito de Deus para você mesmo. Porque você nasceu, você tem uma família, você tem um lar, você tem uma casa, você tem filhos e você vai servir a eles com excelência. Mas antes disso, qual o propósito de Deus para sua vida, né? Então, é necessário você compreender esse propósito para que você saiba se desenvolver bem nisso, gerar o preparo para poder desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Eu nunca deixei o meu chamado de lado por conta da família. Nunca deixei de servir a Deus por conta da minha casa, por conta dos meus filhos. Sempre soube conciliar. Por quê? Porque eu sempre compreendi o propósito de Deus para minha vida. Sempre tive muito claro no meu coração o chamado de Deus para minha vida. Então eu nunca abri mão do meu chamado por conta da família, por conta da casa, né? Eu tive que trazer isso para o equilíbrio, tive que trazer isso para a presença do Senhor, para Deus me dar equilíbrio, para conciliar os dois, mas para não abandonar nenhum. Então é muito importante também que você tenha claro, né, o seu propósito de vida. Então vamos lá. Nós também precisamos criar expectativas reais.
Eu entendi que uma das coisas que me deixava muito frustrada quando eu não conseguia fazer tudo que eu queria dentro de casa é porque eu criava expectativas que eu não ia conseguir resolver. Por exemplo, eu sou formada em finanças, né, em administração de empresas, então eu também trabalho com a Bolsa de Valores, eu faço investimentos na Bolsa de Valores, então um período por dia do dia eu tiro para poder fazer essas consultorias, esses investimentos, para analisar o mercado e tudo. Então eu entendia que quando eu colocava a expectativa de querer ficar pelo menos umas 3 horas na frente do computador para fazer isso, eu me frustrava, porque eu não conseguia. Então eu comecei a reprogramar o meu cérebro para aquilo que é real dentro do meu dia. Qual é a minha condição real dentro do meu dia hoje? É ficar 1 hora. Então eu tive que otimizar o meu tempo. Eu tive que otimizar o meu tempo para eu poder conseguir realizar essa tarefa dentro desse tempo e não ficar frustrada. Porque o que acontecia? Eu não me organizava, eu não me programava, eu só sabia que eu queria ficar esse tempo na frente do computador para resolver o meu trabalho, fora os outros trabalhos ainda, né, de atender uma pessoa, de fazer preparar uma palavra, de supervisionar algo, de um aconselhamento, fora essas outras coisas. Então eu reprogramei o meu cérebro para eu fazer tudo dentro do meu limite, dentro da realidade. Porque eu não conseguia, eu ficava frustrada, eu ficava chateada, aí eu já ia fazer as coisas chateada, zangada, e já ia fazendo de mau jeito. Então eu comecei a observar isso. Gente, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou a Supergirl que vou conseguir fazer tudo, eu tenho que criar um calendário, uma agenda real que caiba dentro da minha realidade. E qual é a minha realidade? É 1 hora só por dia para eu investir nisso, é 1 hora para eu trabalhar, tantas horas para eu atender alguém, tantos dias da semana. Por quê? Porque eu tenho a minha vida familiar, que é a minha prioridade nesse momento. Então, eu comecei a organizar o meu cérebro. Primeira coisa, gente, você precisa dar comandos pro seu cérebro, como as coisas vão funcionar daqui pra frente. E é muito visual, o nosso cérebro, ele é muito visual, os comandos que ele recebe é muito visual, né? As janelas da nossa alma, os nossos olhos, é o que leva os comandos pro nosso cérebro. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer um cronograma de atividades reais que eu conseguia alcançar, né? Atividades reais que eu conseguia colocar no meu dia, que eu conseguia visualizar. Então, o que acontece? Eu comecei a desenvolver bem. Eu comecei a ter resultado nisso, né? E eu comecei a ficar super feliz demais. Por quê? Porque eu estava conseguindo cumprir algo e não estava mais me irritando tanto, né? Principalmente com os filhos, gente, porque nós precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam de um tempo de qualidade conosco também. E eu vou falar disso também, né? Daqui a pouquinho, sobre esse tempo de qualidade que nós precisamos ter com as crianças. Então, outra coisa que eu tento fazer é colocar uma atividade física também dentro dessa minha rotina, né? Ultimamente eu não estou conseguindo fazer diariamente, mas eu tento fazer pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, que é uma caminhada. E às vezes eu até levo um dos meninos comigo, 1 ou 2, pra caminhar junto comigo, porque eu já aproveito essa caminhada com eles, vou batendo um papo, né? Vou ouvindo, vou sentindo o clima do coração deles, como é que está, né? Então vamos lá, então eu consegui criar uma rotina dentro da minha realidade. Outra coisa, é a pessoa que trabalha fora. Quem trabalha fora, ela vai ter outro cronograma. Por quê? Porque o tempo dela já é ocupado, né? A maioria da parte do tempo dela, ela tá fora de casa. Então ela precisa criar uma organização com a otimização desse tempo, porque ela não vai dar conta de fazer tudo nas poucas horas que ela estiver em casa. Então eu vou chegar nisso daí. Então, tendo isso muito claro no meu coração, eu consegui ter mais satisfação e ser mais produtiva também, né? Comecei a dar prioridade ao que é prioridade e ser produtiva naquilo que realmente importava. A primeira pergunta que eu quero fazer, que ainda ficou aqui da semana passada, das meninas de vocês que me mandaram, é: como ter um tempo de qualidade com os filhos, visto que a casa consome muito nosso tempo? Gente, a casa consome realmente muito do nosso tempo, mas se você for uma pessoa organizada, ela não vai consumir todo o seu dia. Primeira coisa, eu acordo cedo.
Quando eu acordo cedo, eu consigo, né, ter o controle do que vai acontecer durante o meu dia. Pelo menos a minha programação eu vou conseguir colocar em prática. Então, acordar cedo, se você acorda cedo, faz o seu devocional, você já vai estar aí com o gás todo, né? Faz uma atividade física, escolha o horário ou de manhã ou à tarde, tome o seu café e aí vai colocando a programação em dia. Então, o tempo de qualidade que eu consigo ter com os meus filhos é um tempo bem estratégico. Por quê? O tempo de qualidade não tem a ver só com a quantidade de tempo que você vai estar com as crianças, mas tem a ver com a conexão que você vai fazer com eles durante o dia. Essa conexão é o tempo que você consegue estar com eles, prender a atenção deles, né? É o tempo que você consegue olhar nos olhos, é o tempo que você consegue ali conversar com a criança. E é o tempo que você consegue sentir o coração dela. Esse tempo de conexão os filhos precisam, porque a gente vai encher o tanquinho de amor deles, entendeu? As crianças sentem esse amor sendo recebido por eles quando nós dedicamos atenção. Então você pode observar que o seu filho, quando ele tá muito birrento, quando ele tá chorando muito, quando ele tá fazendo muitas... como é que chama? Atividades pra chamar a sua atenção, né? Quando tá muito danado. Lá no Maranhão a gente fala danado. Quando tá danado, tá aprontando, né? Isso é porque o tanquinho de amor dele tá vazio. Ele precisa de um tempo de conexão com você. Ele precisa de um tempinho de amor. Ele precisa recarregar esse tanquinho. Então, o que a gente faz? Aqui em casa, a gente, durante o dia, a gente vai criando esse tempinho de conexão com eles, né? Um momento que nós temos para iniciar o dia é o nosso devocional com as crianças. Depois de fazer o meu devocional, depois do café da manhã, a gente tem um tempinho com eles para fazer o devocional com eles, para ler, né, para orar um pouco. Então, nesse tempinho aí, a gente já cria uma conexão. Por quê? Porque a gente já tá dando atençãozinha para eles, né? Outro tempo também é o horário do almoço, a gente almoça na mesa. Então esse tempo de almoço é o tempo em que a gente consegue conversar e principalmente ouvi-los. Uma coisa que eu fazia muito errado antes de aprender é que na hora do almoço eu queria silêncio. Eu não queria menino falando, eu não queria ninguém conversando, eu só queria paz, silêncio e comer tranquila. E aí eu aprendi que eu não deveria fazer assim, porque eu ficava mandando eles calar a boca. Cala a boca, menino, para de falar, cala a boca, agora é hora do silêncio, agora é hora de comer, cala a boca, cala a boca. Gente, conversando com um pastor que é psicólogo, e ele é especializado aí em educação infantil, e ele foi falando, não, você precisa entender que aquele tempo ali que as crianças estão na mesa é o tempo que elas se sentem à vontade para conversar com vocês, é um tempo de conexão, e que se você ficar sempre mandando ela calar a boca, quando tiver um assunto importante para falar, ela não vai lhe procurar para conversar, porque ela já sabe que você vai mandar ela calar a boca. E nossa, eu precisava ouvir isso, porque os meus filhos falam pra caramba na hora do almoço. E aí nós paramos, né, meu esposo e eu, nós paramos de ficar mandando eles calar a boca. E nós entendemos que é verdade isso, que o horário do almoço é o tempo de conexão que realmente flui, porque eles falam do que eles brincaram, do que eles aprenderam, do que eles sonham, do que eles querem, da escola, de tudo que aconteceu, do que vai acontecer, do que nós conseguimos criar essa conexão. Então nós começamos a deixar eles falarem, vamos ouvir, porque eles vão se sentir seguros em compartilhar no futuro coisas com a gente, porque eles sabem que a gente para ouvir e que é importante, que o que eles têm para falar é importante, né? Então, um método para você conseguir ter tempo para os seus filhos é você se organizar e acordar cedo, né? E aí outro momento também de conexão que eu tenho, principalmente com o menorzinho, é na hora de colocar ele para dormir, a sonequinha depois do almoço. Quando ele quando a gente termina de almoçar, e aí eu tenho a ajuda aí do esposo e dos filhos, né? Eles tiram a mesa e esse horário eles me ajudam com a cozinha, um me ajuda lavando, outro enxugando, outro guardando. É um tempo que a gente tá ali conectado, ouvindo e conversando. E aí depois eu vou colocar o Miguel pra dormir, ou eu ou meu esposo, a gente vai revezando. E esse tempinho também ali de colocar ele pra dormir é um tempinho de conexão, porque a gente conta uma historinha, né? Ele ri, a gente abraça, a gente beija, a gente aconchega, e ele se sente tão seguro que ele
fica com o tanquinho cheio ali, ele dorme super bem, né? Depois desse tempinho. Então você vai identificando os momentos que você vê que você pode ter essa conexão boa com o seu filho, né? E outra coisa, a Samantha tá colocando aí, o difícil é quando você sabe como conduzir e o seu cônjuge não sabe, complicado. Aí nesse caso, você faz a sua parte, né? E ora para que o Espírito Santo vá conduzir no seu esposo e uma hora ele, do jeito dele, né, também aprenda a conduzir. E eu também vou falar disso depois, tá? Sobre essas dificuldades que a gente tem quando o esposo não tá entendendo bem a linguagem do que deve ser certo, né? De como deve ser aplicado aí a educação, o ensino, esse tempo de qualidade com os filhos. Mas você vai fazendo a sua parte, tá? Vai fazendo a sua parte, porque a mulher sábia vai ganhando aí o esposo, né? Pelo exemplo. Tá. Outra coisa, a hora de ensinar a tarefa para os filhos. Gente, eu achava isso antes um martírio, meu Deus. O Caleb começou a estudar com 3 anos, né? Na época a gente morava no Piauí. E o Caleb chegava com um monte de tarefa e eu ficava assim, quase 1 hora de tanta tarefa para essa criança fazer. Gente, esses professores, acho que a gente não tem o que fazer. Passar tanto tempo fazendo tarefa com o menino, como é que pode, não sei o que e tal. Mas depois eu fui entendendo que ele achava tão bom aquele tempo de fazer tarefa porque era o tempo que eu sentava para estar com ele. E aí eu fui identificando que esse tempo de fazer tarefa com os filhos em casa, gente, é um tempo de conexão. E eu comecei a orar, Deus me dá graça para eu sentar 1 hora aqui e ficar ensinando tarefa para criança. Comecei a orar, gente, o Espírito Santo ele é maravilhoso, que ele vai nos conduzindo, ele vai nos aperfeiçoando, né? E aí com o tempo, depois de um bom tempo, né, não foi assim de uma hora para outra, mas depois de um bom tempo, eu comecei a ter mais paciência também para ficar sentada ali. Por quê? Porque eu percebi que isso era algo que ele amava. Eu tava juntinho ali do lado, conversando e perguntando, e às vezes tinha coisa que ele já até sabia como fazer, mas me perguntava só para ter o prazer de eu estar ali falando. Então, esse tempo de fazer tarefa também é um tempinho que você vai ter de conexão também. Então aí você já tem vários tempos de qualidade com seu filho, né? O tempo de qualidade não é só quando você senta pra brincar com ele ou quando você vai sair pra algum lugar, levar ele pra algum lugar, não. Você tem que aprender a fazer da rotina do seu dia a dia, né? Um tempo em que você vai tirar essa qualidade aí com seus filhos, amém? A outra pergunta: como ter satisfação em cuidar do lar quando você trabalha o dia todo fora? Gente, a pessoa que trabalha o dia todo fora, ela vai ter um outro cronograma, né? Ela vai ter uma outra atividade. Por quê? Porque se ela trabalha o dia todo fora, ou ela tem uma condição de pagar alguém para fazer pelo menos uma faxina, né? Ela tem que se dispor a isso, porque ela tá ganhando para estar fora o dia todo, não é isso? Mas às vezes você tem muita obrigação, financeiramente não tem como pagar alguém. Não tem como pagar alguém para ir toda semana, paga pelo menos de 15 em 15 dias. E aí você tem que fazer um cronograma para você conseguir manter, tá? Essa casa quando você chegar do serviço. Você quando chegar, se não tem ninguém para te ajudar, se o esposo tem esposo, filha, faz uma agendinha assim de compartilhamento das atividades, né? Você precisa ser humilde para ir pedindo ajuda para sua família, para compartilhar as tarefas em casa, porque todos precisam compreender que a obrigação é sua, mas que todos vão usufruir do benefício dessa casa estar arrumada, né? Então você precisa pedir com amor, com carinho, porque se você falar com raiva, brigando, que ninguém me ajuda, que ninguém faz isso, tal, você vai arrumar só cansaço pra você, confusão, irritação. Então, com o amor, você vai conquistando a sua família pra lhe ajudar nessa rotina. Os meninos aqui eu já ensino desde cedo, porque são homens, e se a mulher, naturalmente, ela já vai lidando com a habilidade. Os homens, não. Eu preciso ensinar eles desde sempre, porque se eu não ensinar, eu vou estar ralando direto aí com 4 homens dentro de casa. Não, então desde cedo eu ensino eles a arrumar o quarto, a catar os brinquedos, e agora a lavar a louça, a enxugar, a guardar,
a varrer o chão. Todos estão aprendendo, todos estão se envolvendo aí nas tarefas. E você precisa ter uma agenda em que você vai conseguir tirar pelo menos 1 hora do seu dia, quando você chegar, para colocar as coisas em práticas, né? Então, tem um método aí que eu tenho aplicado e ele tem sido excelente, porque você faz tudo todo dia, mas você não se cansa, porque você vai dividindo por zona, por setor. E eu vou fazer uma outra live com uma colega minha que vai falar, nós vamos falar detalhadamente, porque é muita coisa aí a respeito de casa. Então, mas você precisa entender uma coisa, que você, mesmo trabalhando fora, você que é a dona dessa casa, você que governa essa casa, você que é a esposa desse lar, você que é a mãe nessa família e que é você a responsável para manter, né, essa casa aí edificada. Então, você precisa pedir satisfação no Senhor para isso. Por quê? Porque esse continua sendo um ministério mesmo que você trabalhe fora, né? Então, aí crie uma rotina de organização para diariamente você fazer um pouquinho, né? E conseguir colocar, gente, eu tenho feito... Nossa, eu tenho ficado tão feliz porque antes eu me matava, né? Tirava um dia só da semana me matando pra fazer aquela faxinona. Quando tava à noite eu não conseguia nem levantar do sofá de tão quebrada que eu ficava. Hoje não, hoje com esse método que eu comecei a estudar, colocar em prática, a primeira coisa que eu comecei a sentir satisfação foi de ficar arrumada dentro de casa. Gente, eu não queria nem saber nem de trocar de pijama, meu cabelo lá em cima e toda largada, e eu, não, só tenho que arrumar logo essa casa, meu Deus, que fardo, essa casa. E através desse método, a primeira coisa que tem satisfação é de se amar, né? É de se amar mesmo, de se cuidar. E que, o Marcelo aí tá dizendo, pastora, todos esses ensinamentos não são direcionados só para as mães, mas sim também para todos nós pais. Com isso eu vejo que tenho que ajudar mais minha esposa em casa. Glória a Deus, Marcelo, coloque em prática a partir de hoje, viu? Ajudar sim, precisa ajudar, gente, porque todo mundo vai desfrutar dessa casa arrumada, não é verdade? Todo mundo vai desfrutar. E uma coisa que eu ensinei para os meus filhos é porque eles sempre falavam assim: ah, mãe, mas é muito chato lavar a louça. Aí eu falei para eles: e você acha chato comer todo dia? Aí eles: não, por quê? Eu disse: porque todo dia a mamãe faz a comida e não reclama com vocês. Aí eles: ah, tá bom. E aí eu fui começando a mostrar para eles que eles estavam fazendo ali uma vez, mas que eu estava fazendo todos os dias. Todos os dias. E que eles precisavam ter alegria nisso, né? E aí eu falei pra eles: ah, mamãe, mas não precisa lavar essa louça, é muito chato lavar a louça. Pois é, quando você quiser lanchar mais tarde, aonde que você vai lanchar se a louça estiver suja? Gente, nós precisamos ter as habilidades para ir convencendo os nossos filhos que eles precisam entender o benefício daquilo que eles vão trabalhar, né? Que uma coisa que eu sempre falo para eles: primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeiro a obrigação e depois vem a diversão. Então eu falava pra eles: vocês precisam aprender que primeiro a gente faz o trabalho pra depois ir fazer a brincadeira, né? E aí a gente inclui eles na rotina da casa, né? E eles vão se sentindo úteis também, porque hoje o Caleb e o Davi já me ajudam até a fazer comida, porque eles gostam, né? Eles gostam de estar ali aprendendo, então, a cortar um tempero, a descascar um tempero, né? Então eu vou ensinando, porque uma vez uma amiga minha falou assim, ela disse assim: Leide, eu me arrependi completamente de não ter ensinado os meus filhos a cozinharem, porque eu ficava nessa: não, cozinha é só pra mulher. E o meu filho ficava pedindo: mãe, me ensina a fazer isso, mãe, me ensina a fazer aquilo. E eu me arrependi de não ter ensinado, porque hoje ninguém me ajuda na cozinha. Com 2 homens dentro de casa e ninguém me ajuda na cozinha, porque eu não quis ensinar. E bobeira essa, porque homem que sabe cozinhar, quando aprende mesmo, faz melhor do que as mulheres, né? Então assim, a gente divide tudo aqui em casa. O café da manhã, aqui quem prepara o café é o Aleph, meu esposo. Por quê? Porque ele faz um café maravilhoso. Então ele prepara o café, então ele já me ajuda nisso. Então a gente vai combinando, exatamente, a gente vai combinando com as crianças, vai ensinando e vai, né, dividindo a tarefa para todo mundo, para não ficar pesado para uma pessoa só, tá? Outra coisa que me perguntaram também: se a luta que as pessoas têm com esposos que não concordam que a mulher fique em casa, que quer que a mulher trabalhe fora, que essa também é crise que algumas mulheres vivem. Olha só o que é que eu tenho pra dizer pra vocês em relação a isso. Quando o marido quer que você trabalhe fora
e você não quer, você quer ficar em casa, cuidar da casa, do lar, você precisa entrar em oração. Porque o mesmo espírito que gera isso no seu coração, de ter satisfação, de ficar na sua casa, precisa gerar essa satisfação no coração do seu esposo e esse entendimento também. Então persevere, minha irmã, em ser sábia, né, em continuar cuidando do seu lar e orando para que o Espírito Santo convença ele, né, da mesma coisa que colocou no seu coração, coloque no coração dele também, porque realmente nós temos essa realidade. Tem os esposos que não querem que a mulher saia de casa, que quer que fique só em casa, e tem os esposos que não querem que a mulher pare de trabalhar fora. E em tudo nós precisamos buscar o equilíbrio, né? Então esse equilíbrio e esse entendimento das duas partes, se você já conversou, se você já falou, se você já explicou e continua do mesmo jeito, vá para a oração, porque o Espírito Santo é o melhor em convencer, né? O Espírito Santo não tem quem ganhe, né, em relação a isso, porque o Espírito Santo ele faz o trabalho bem feito de tocar nos corações, né? De ministrar os corações. Como eu falei na outra live também a respeito disso, né? De primeiro você ter essa revelação, essa satisfação, ela não vai vir da noite pro dia. Você precisa desconstruir na sua mente tudo que foi construído a respeito essa imposição, não, essa obrigação, não, é um ministério que Deus confiou e você vai buscar no Senhor essa excelência, esse prazer, essa satisfação e se organizar. Quando você consegue se organizar, você consegue ter um tempo bom aí e vai sobrar tempo para você cuidar de você mesma, tá? Outra dica aqui, ser mãe e esposa é um ministério, né? Outra coisa, é possível você ter satisfação sim, por quê? Porque Deus deu as habilidades para você, Deus deu essa habilidade para a mulher, Deus dotou a mulher, né, com essas habilidades. Então, quando você traz a paz para o seu lar, a primeira beneficiada é você. A primeira pessoa que recebe o benefício é você. Né? Outra coisa, os filhos são bênção de Deus na nossa vida, né? Os filhos são bênção do Senhor na nossa vida. Então, nós precisamos entender que o tempo de qualidade que nós vamos dar para ele é todo o tempo que nós vamos conseguir criar, né, uma conexão de excelência mesmo, de ouvir. Pare para ouvir seu filho, pare para conversar, né? E também tenha o dia da família, que é o dia em que você vai dedicar só a eles, o dia de brincar, o dia de passear, o dia de assistir um filme juntos, né? O dia de fazer uma sessão cinema, né? Um dia de fazer a cabaninha na sala. Gente, outro dia que eu postei um stories da minha sala completamente virada de cabeça para baixo. Naquele dia foi o dia que a gente fez cabaninha na sala. Então a gente brinca assim com eles também. A gente bota colchão, a gente dorme o bolo, todo mundo junto, porque isso gera boas memórias dos nossos filhos, né? Oi, Débora, oi, Tainara, sejam bem-vindas. É isso aí, Aline, se nós ficamos nervosa, a casa fica agitada também. Sim, sim, por quê? Primeira coisa, você começa a gritar. Gente, antes eu gritava, eu não conseguia ter controle, eu não tinha equilíbrio, eu ficava nervosa com as crianças e eu gritava com elas, gritava com meu esposo e depois eu parava assim, meu Deus, os vizinhos devem achar que eu tô surtada, porque é tanta gritaria nessa casa. E eu comecei, né, esse trabalho em mim mesma, comecei a trabalhar na minha vida, na minha mente, nas minhas emoções e comecei a buscar esse equilíbrio em Deus, né? E comecei a colocar a minha vida em ordem. Então, um planejamento, Deus, gente, uma rotina, ela faz toda a diferença no seu dia a dia. Toda a diferença. Você acordar já sabendo o que você vai fazer, quanto tempo você vai gastar para cada coisa. Tudo isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais tranquila. Por quê? Porque você não vai ficar estafada, né, no final do dia. Você não vai ficar irritada porque não conseguiu fazer tudo que você tinha planejado para fazer. E se acontecer alguma eventualidade, alguma coisa que aconteceu, um imprevisto, você não vai surtar. Por quê? Porque você tem a organização de tudo, então você não vai entrar, né, numa crise, numa loucura porque não conseguiu fazer algo. Por quê? Porque se você tem uma rotina organizada, você vai conseguir também tempo até para os imprevistos, tá? Então, assim, gente, eu quero abençoar a vida de vocês mesmo, né, com essa palavra. Quero encorajar vocês a buscarem essa satisfação em Deus, de cuidar do seu lar com excelência, de cuidar da sua família, né, de cuidar do seu esposo. Lembre de ter um tempo de qualidade com seu marido, porque às vezes algumas mulheres querem se vingar do esposo
esposo porque o esposo não ajuda em casa. Gente, se você já falou, você vai orar para Deus convencer esse marido a te ajudar dentro de casa, mas você tem que compreender que a primeira obrigação é sua, porque a obrigação dele é trazer o sustento para dentro de casa, né? É trazer o sustento para dentro do lar. Então, a Priscila tá dizendo, a mudança começa primeiro em nós. Exatamente, a mudança começa primeiro em nós. Eu lembro de uma época que eu li um livro, né, que eu queria que Deus mudasse algumas coisas na vida do meu esposo, e eu li um livro, né, que ele já é bem antigo, fala sobre o poder da esposa que ora. E eu comecei a ler esse livro pensando assim, agora eu vou orar de um jeito certo que Deus vai mudar meu marido. Gente, só que o resumo do livro, Deus vai mudar é a mim, quem precisa mudar sou eu. Quem precisa mudar é você. A mudança do outro tá na mão do Senhor, é Deus que vai fazer. Quem precisa ser mudada somos nós. Então, quando nós recebemos esse entendimento e nós aceitamos esse entendimento sobre as nossas vidas, que nós precisamos de mudança, né, nas nossas emoções, na nossa forma de pensar, na nossa mentalidade, que nós precisamos entender aquilo que é falha dentro de nós e que nós precisamos nos arrepender também. Gente, a mudança vem. E aí você vai aprender a desfrutar mais da qualidade da sua família, né? Vai aprender a desfrutar mais do tempo de qualidade com o seu esposo. E você precisa entender que a esposa, ela se submete ao marido e respeita o marido, e o esposo, ele vai amar essa mulher como retorno. A Bíblia não fala que a mulher tem que amar o marido como Cristo amou a igreja. A Bíblia fala que a mulher tem que respeitar o esposo. Por quê? Porque amar já é algo natural nosso. A gente já ama sem ninguém tá pedindo. A gente já ama, já se entrega, já se derrete toda. E o marido, ele quer receber de nós respeito, entendeu? Então nós precisamos aprender a respeitar os nossos esposos dentro de casa. Não fique frustrada, não fique aí zangada, brigando porque o marido às vezes não te ajuda a fazer alguma coisa. Não, se ele ajudar, já é um brinde aí que você tá ganhando. Porque se você for uma mulher organizada, você vai conseguir botar as coisas em ordem, nem vai estar se estressando, esperando a ajuda de alguém. Claro, divida as tarefas, aquilo dentro do que cada um pode ajudar, aquilo que cada um pode contribuir, mas no dia que não puder, no dia que não fizer, você vai fechar a cara e vai se irritar e irar e pecar? Não. Siga em frente e Deus vai derramar graça sobre você. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? O tempo passou assim voando mesmo. Eu vou deixar essa live salva lá no meu canal do YouTube, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve lá, Lady Mendes, né? Ativa o sininho, compartilha, abençoa alguém, tá? Deixa seu comentário lá pra eu entender que você tá sendo abençoada com esse conteúdo. Então, um beijão no coração, obrigado por terem ficado até agora, tá bom? Amo vocês e é muito bom ter esse espaço para poder compartilhar com vocês, né, um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Show? Beijão! Deus abençoe e até a próxima!